Alô, torcida! Muito bem, nós estamos aqui em 2024, um ano particularmente especial para o esporte. Teremos Olimpíada de Paris, teremos Copa América, Copa das Nações Europeias. E aqui em Uberaba também nós estamos em festa. Vamos erguer um brinde aos 20 anos do Jornal Replay. Ao meu lado aqui, o responsável por aquilo que foi um sonho e se tornou uma grata realidade, na qual faço parte com muito orgulho e muita satisfação. Wagner Ghisoni Júnior, jornalista responsável pelo Replay. Wagner, gostaríamos de começar essa conversa sobre o Jornal Replay falando do comecinho. Como surgiu a ideia de fazer, na época, um semanário sobre o esporte exclusivamente uberabense? Olha, Lídio, prazer receber você aqui. Estamos com o Alex aí mais uma vez dando aquele apoio nas imagens. Saudações a todo mundo aí que nos acompanha, né? E Lídio, você disse bem, eu como jornalista lá atrás, né, há 20 anos atrás, eu era um jovem sonhador, digamos assim, né? E estava ali no Jornal Cidade Livre, de saudosa lembrança, durou pouco, mas foi um jornal marcante aqui em Uberaba. Né, uma linha editorial bem diferente das que tinha aqui até então. E lá no Jornal Cidade Livre eu fazia várias editorias, política, cidade, cotidiano e o esporte também. Um belo dia, a gente fazia nossas reportagens lá na redação, mandava para diagramação, né? O meu amigo Eurípedes Antônio Campos, o Euripim. Um belo dia, eu gostava de ficar, quando possível, quando sobrava um tempinho, eu ia lá para a sala da diagramação para ficar futricando ali, para tentar aprender alguma coisa. Como é que você monta a página do jornal, assim, assado, né? Aí tá, até aí tudo bem. Um belo dia eu comentei com ele, uma bela noite, aliás, né, quando fechava o jornal. Falei, hoje essa página ficou bonita, hein, rapaz? A página que sairia no dia seguinte. A gente podia fazer um jornal só de esporte aqui em Uberaba, hein? Aí ele falou, é mesmo, não, legal, não sei o que. Ficou por isso mesmo. Fui embora, passou outro dia, passou o tempo, ele foi embora. No outro dia eu já estava no jornal, ele chegou pro horário dele, me chamou, rapaz, perdi o sono com aquela ideia sua. Falei, que ideia? A ideia de a gente fazer um jornal só de esporte, que nós temos que fazer isso. Ou seja, um comentário assim meio de brincadeira, aleatório. Ele levou o negócio a sério, eu falei, Euripim, eu topo, o conteúdo a gente tem. E você, o cara aí que manja muito de diagramação, a gente tem que fazer isso ficar no papel, né? Falou, não, a gente sai, tenta vender o patrocínio para pagar a impressão, não sei o que, né? Naquela época ainda não era essa questão de meios digitais. Aí eu falei, olha, a gente tem que dar o foco aqui pro esporte de Uberaba, né? Porque na página do Cidade Livre a gente falava de Uberaba, falava nacional, internacional. E no Replay também começou com notícias desse estilo, mas sempre o foco é o esporte local. Bom, eu e Euripinho, cada um muito bom no que fazia, modéstia à parte, mas na parte de publicidade, que era o que tinha que vender, tinha que fazer, que pagar o jornal, né? Nós fomos com a cara e a coragem. Chegamos, batemos primeiro na porta do Luiz Gonzaga, o dono do Jornal Cidade Livre, né? Um jornalista aí histórico em Uberaba, né? Quem acompanha aí sabe. Hoje saudoso Luiz Gonzaga nos recebeu, a gente está querendo fazer assim, assim, assado. Por quê? O jornal era impresso na gráfica própria do Jornal Cidade Livre, lá nos fundos daquela casa onde funcionava ali o Jornal Cidade Livre, na rua Silva Jardim, no centro. O Gonzaga falou, olha, interessante a ideia, vocês podem rodar o jornal aqui sim. A gente falou, Gonzaga, mas você vai ter que abrir um crédito aí pra gente, porque nós não tem nenhum centavo, nós vamos começar a tentar vender agora, aquela história toda. Não, vocês vão pagando conforme for, né, nos deu esse incentivo. E colocou a condição, como vai ser esse jornal? Nossa ideia é que seja semanal, então você vai ter que encartar ele também no Jornal Cidade Livre. E assim ele começou, sendo distribuído gratuitamente em alguns pontos e encartado no Jornal Cidade Livre. E a gente foi rodando ali, imprimindo o jornal, vendendo uma, duas propagandinhas, ficamos devendo ele vários meses. Ele foi bem assim, maleável quanto a isso, sem problema. Aí passou um tempo, eu costumo brincar, e a gente empatou, né? Antes era vermelho, aí quando a gente empatou, a gente foi tendo mais otimismo. Aí eu lembro, até costumo brincar também, quando teve o primeiro azul lá na folhinha, eu falei, aí o Euripim falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, bom, eu vou pegar e vou gastar comigo mesmo, né? Lembro que eu fiz uma viagem para Maresias, mas são curiosidades, né? E assim começou o jornal, era para ser toda segunda-feira.
Só que naquela época o Nacional estava disputando a chamada Terceirona do Mineiro, e quando jogava aqui em Uberaba era na segunda à noite. Falei, bom, tá meio sem sentido isso aí. Então a gente passou a lançar toda terça de manhã, já com o resultado, no caso de quando era o Nacional à noite, né? E no dia 20 de abril de 2004, portanto uma terça-feira, né, 2004 de 2004, saiu a primeira edição do Replay, e é o que a gente considera essa data de fundação do jornal. De lá pra cá, a gente vai falar aí, né, muita coisa aconteceu, algumas coisas mudaram, mas estamos aí, acho que queira ou não, qualquer tipo de empresa hoje em dia a gente pode falar, né, se sobreviveu há 20 anos, acho que é um feito a ser registrado realmente, e é porque algum mérito tem, né? Se fosse um produto ruim, não chegaria a tantos anos, né, gente? Pois é, e você disse uma coisa interessante, né? Que saudosa memória, quem teve o prazer de conviver com o grande jornalista Luiz Gonzaga, era dono do Cidade Livre, que também deixa grande saudade. Quem leu as páginas do Cidade Livre tem muita saudade. Mas vocês tiveram esse incentivo no começo, você e o Orepim, né? E de certa forma tinham um suporte por trás. Sim. Mas o Cidade Livre não resistiu ao tempo, acabou, e o Replay precisou andar com as próprias pernas. Verdade. E você já citou a dificuldade de vender patrocínio, né? Para convencer alguém para acreditar no projeto. E você passou a caminhar sozinho, né? Com as matérias, e para um jornalismo, né, diário ou semanal, trabalhar sozinho é uma dificuldade a mais que você encontrou, né, Wagner? Sem dúvida. A gente falou, só falando mais um pouquinho do Gonzaga, o Cidade Livre já era vamos dizer assim, o fim da carreira do Gonzaga. O fim da carreira não no sentido de decadência, no sentido de longevidade realmente. Gonzaga consagrado aí a nível nacional, né, em rádio, televisão, colaborador de grandes publicações a nível nacional, e quis colocar esse jornal, como eu falei, numa linha editorial diferenciada aqui em Uberaba. Bom, tudo bem. Passou um tempo, ele arranjou um outro sócio, e logo passou um tempo e inverteu a jogada, né? O Gonzaga saiu de campo e deixou o jornal Cidade Livre para esse novo sócio. E passou mais um tempo também, eu até saí do Cidade Livre, a gente já estava imprimindo outra gráfica, enfim. Bom, aí como você falou, tivemos que dar nossos pulos, né? Para ele vingar, tivemos que vender, né? Pagar os gastos com impressão, todos os demais gastos. Quanto ao sucesso que fez ele de início, que foi o que nos deu esse gás, né? A gente, sem ter experiência em venda, chegava na base da amizade, na base da insistência, ou simplesmente mostrando o produto. Olha aqui, ó, não tem nada parecido aqui em Uberaba. Realmente não tinha. Não tinha nenhum veículo voltado só ao esporte, gratuito, daquela forma. Tanto é que no começo, não tem como fugir muito disso, o principal era o futebol amador. Hoje o futebol amador é essa coqueluche, sempre foi forte em Uberaba, mas acredito que a atenção que o Replay deu, aquela cobertura em todas as categorias, um jornal ali bonito, colorido e tal, aquilo deu um up, deu um gás, assim, deu uma valorizada no futebol amador. Tanto é que, por exemplo, o jornal saía na terça, a gente distribuía nos pontos e tal, mas guardava um tanto bom para distribuir no outro domingo nas rodadas, nos campos onde a gente ia. E o Orepim conta essa história também, de chegar em campos. Por exemplo, uma vez no Alfredão, que tem aquele corredorzinho ali, fomos cercados assim, sabe? Não, me dá o meu, tal, aquela história toda. Então aquilo mexeu com a gente, logicamente, né? Tinha uma página de futebol nacional, internacional, tinha uma página muito boa de Fórmula 1, vejam só, e competições diversas. Tudo bem, mas aos poucos o Replay foi indo nessa tendência que ele é hoje, de realmente passar a ser só o esporte local. E aos poucos também, logicamente, não dá para fugir que o futebol é o carro-chefe, vamos dizer assim. Seja o amador, seja o profissional. Mas aos poucos também a gente foi abrindo espaço para outras modalidades. E como eu falei, e você usou bem a palavra, teve que ir se reinventando, né? Usou bem o termo. Então nós somos já migrando pro online, né? O pessoal fala, mas migrando é porque 20 anos atrás, gente, a internet estava engatinhando. Até brinquei com você em outra ocasião. Hoje em dia, vamos supor, sai um jornal, uma revista, alguma coisa que ainda sobreviva no papel, e lá no fim da reportagem fala assim, acesse o site tal e saiba mais sobre isso, sobre aquilo, assista vídeos, puxa, porque na internet é sem limite, né? Não tem problema do espaço. Naquela época, os jornais, incluindo o Replay,
era o contrário. Tinha um site lá que estava começando, aí tá lá, tinha 1, 2 parágrafos e falava assim: veja a matéria completa no impresso. Era o contrário. Era então as coisas foram mudando e a gente foi tentando adaptar, logicamente. Então hoje está aí com um site com notícias praticamente diárias e vieram as redes sociais. Ainda tem muita coisa que a gente tem que melhorar, a gente sabe que temos as nossas deficiências, mas creio que temos nossos méritos aí, como você falou, por isso chegamos tão longe, né, Lídio? Mãos na cintura, correu, partiu, bateu, gol! Agora pro café, cortou, pintou, olha o gol!